esteja com todos. E com certeza Deus é bom. Amém. E vai continuar sendo. Não é a nossa percepção da bondade de Deus que faz com que Ele seja diferente. Porém, afeta tremendamente a nossa vida, quando a gente percebe ou não essa bondade. Vamos pedir a Deus que fale conosco nesta hora e que o Espírito de Deus nos ilumine. Olhe mais uma vez você e Deus, na sequência eu vou estar orando. Senhor Deus, confessamos que dependemos do Senhor até para entender a Tua Palavra. Reconhecemos que podemos entender claramente o que está escrito, mas nem sempre aquilo que o Senhor quer nos falar. Reconhecemos que somente pela graça, pela iluminação do Teu Santo Espírito, é que podemos ser ouvintes e praticantes da Tua Palavra. Por isso pedimos que nos ajude. Fale com todo o Teu povo, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Posso ou não posso fazer promessa? Posso ou não posso fazer um voto, um juramento? Como fica isso? Vários irmãos já me perguntaram isso. E aí, pastor? E nesta manhã nós queremos trazer uma resposta clara da palavra de Deus para a tua vida. Porque ao mesmo tempo que parece que a palavra de Deus proíbe o juramento, ao mesmo tempo também nós temos vários personagens da Bíblia prestando juramento. Como fica? Bom, mas qual a diferença entre promessa, voto e juramento? Promessa é uma afirmação de que certamente você fará aquilo. Mesmo que não envolva o nome de Deus, ela deve sempre ser honrada, porque a tua palavra foi empenhada. Ah, você vai? Eu vou. Se você não for, você está errando. Você está faltando com a promessa, com a palavra empenhada. Meus irmãos, e eu não sei se eu estou errado, ou se a minha visão está equivocada, se tiver, que Deus me perdoe, mas o quanto o ser humano, tanto homem como mulher, parece que não se importa mais com aquilo que diz um para o outro. Por qualquer motivo, descumpre e deixa para lá. Com isso, a credibilidade daquela pessoa fica em xeque. Vamos supor, se 10 vezes falou que ia e não foi, quem acredita que vai vir na 11? Na 12? Repare que o empenhar a palavra, no sentido de promessa, tem esse sentido de que certamente fará. Existem as promessas feitas por Deus, que são infalíveis, e existem as promessas feitas pelos homens, que são falíveis. Bom, mas e o voto? O voto geralmente é prestado a Deus, de que você vai fazer alguma coisa, ou vai se abster de algo, em retribuição ao favor de Deus, ou ainda como expressão de um zelo ou devoção a Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia: Gênesis 28, 20, Salmo 132, 2, Salmo 22, 25. Então o voto geralmente está relacionado a um ato teu, que você se compromete em fazer algo, ou em gratidão, ou para demonstrar a tua devoção a Deus, nunca como forma de pressionar a Deus. Vejamos um texto da Bíblia Sagrada, Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes, palavra do Senhor no livro de Eclesiastes capítulo 5. Tem Salmos, Provérbios, aí vem o livro de Eclesiastes. Capítulo 5. Do versículo 1 até o versículo 7. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra.
portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consinta que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de suas mãos? Porque na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. No Novo Testamento, carta de Tiago, capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Bom, como é que fica então? Podemos ou não fazer um voto? Se nós formos olhar com mais cuidado, nós vamos encontrar Jesus falando algo semelhante: não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, Jesus se referindo ao que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis por vossa cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ora, ao ler esse texto, dá a entender que não devemos jurar de modo nenhum. Mas o próprio Senhor Jesus, quando estava sob juramento, aceitou. Está lá em Mateus capítulo 26, verso 63 e 64. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhes disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Como é que fica? Não há contradição, não, de modo algum. O que ele está dizendo é para que nós tenhamos o máximo cuidado naquilo que nos comprometemos. Vejamos algumas coisas. Nós devemos então cumprir a palavra empenhada para com Deus. Por quê? Primeiro, Ele não se agrada de quem fala e não cumpre. Deus, eu vou te adorar, e não adora. E você acha que Deus lá do céu fica contente? Deus, eu vou ser fiel, e não se esforça. Então percebe que no meio evangélico está acontecendo também algo terrível, de quererem barganhar com Deus, querendo fazer votos, de modo que Deus venha dar algo que Ele necessita, e ao receber o que necessita, não cumpre aquilo que prometeu. Por que Deus não se agrada? Deus espera que você tome cuidado com a obra do diabo. Você já tentou que o não cumprir a palavra é agir segundo a vontade do diabo? Quem que é o diabo? Pai da mentira. E quando você não cumpre o que você diz, você está dizendo: o diabo está sendo meu parceiro. Dizendo não, desculpa, agindo. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e homicida desde o princípio. E a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Quando eu falto com a palavra e não me empenho e não me importo, eu estou caindo em um laço do diabo. Porém, como dissemos outro dia, Jesus veio para
destruir as obras do diabo. Por isso que Jesus mesmo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo, na vida de um cristão não há espaço para esse agir de falar e não cumprir. Ora, se você falou e não cumpriu, no mínimo você tem que pedir perdão. No mínimo. No mínimo você tem que chegar para Deus e fazer um conserto, falar: Pai de misericórdia, eu disse que ia fazer e não cumpri, me perdoa no nome de Jesus. Porque enquanto você não fizer isso, você está no desagrado de Deus. Ao invés de agradar, você está desagradando. Porém, devemos cumprir a palavra empenhada para com Deus, porque Ele não se agrada de quem fala e não cumpre. A mentira é uma fraude para com a palavra empenhada, e essa mentira é obra típica do diabo. Por último, Deus mesmo dá exemplo que cumpre tudo o que prometeu. Por que Deus espera que eu e você sejamos homens e mulheres de palavra? Porque assim como Jesus foi, assim como Jesus é, assim como o nosso Deus soberano cumpre o que diz, Ele espera que os seus filhos sejam semelhantes. Por exemplo, Deus falhou em alguma promessa? Outro dia nós já vimos isso aqui. Não falhou nas que Ele prometeu e não falhará nas que estão por vir. E Ele espera que nós sejamos semelhantes. Por exemplo, o que diz a nossa confissão de fé a esse respeito? Quando trata dos juramentos legais e dos votos. O juramento, quando lícito, é parte do culto religioso, pelo qual o crente, em ocasião necessária e com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou a falsidade do que jura. O que é a pública profissão de fé? Um voto, um juramento. Não sei se você parou para pensar sobre isso. Você não vem aqui na frente obrigado a professar a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas uma vez que você professou a fé e prometeu, Ele espera que você cumpra. Porque você disse e não foi obrigado a dizer. Adiante. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo o santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento como sobre o Velho, o juramento, sendo exigido da autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade do ato tão solene e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom, e que tem como tal, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ela exigida pela autoridade legal. O juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras, sem equívoco e sem restrição mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga o cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou pessoas ímpias. O voto é da mesma natureza que o juramento promissório, deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido igualmente com fidelidade. O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus. Para que seja aceitável, deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência do dever, em reconhecimento da misericórdia recebida ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamos-nos mais restritamente aos deveres necessários ou outras coisas, até onde ou quando eles conduzirem a esses deveres. Ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibido na palavra de Deus, ou embaraçar-se
ou que o embarace ao cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem aquilo que não está em seu poder cumprir, para cuja execução não tem a promessa ou poder de Deus. Por isso os votos monásticos e outros que fazem voto de celibato perpétuo, pobreza voluntária, obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. O que a nossa confissão de fé diz? Ela diz o que a palavra fala. Tome cuidado com o que você fala, não só com Deus, também com os homens. E não use o nome de Deus em vão. Outra coisa, prometer para Deus o que é dele não vale. Deus, eu vou fazer um voto, que se o Senhor me abençoar eu vou te prestar culto. É um voto bobo esse, porque era a tua obrigação prestar culto. Você não está fazendo algo a mais. Deus, se o Senhor me der tal bênção, eu vou devolver o dízimo. Como você vai falar que vai dar aquilo que é dele? Se é dele, você não tem como fazer voto do que é dele. Você pode fazer voto de oferta, voto de dízimo não existe, pelo menos biblicamente. Tanto é que no Antigo Testamento você não podia votar uma coisa que já era determinada pela lei que você deveria entregar. Enfim, irmãos, concluindo essa mensagem, Deus quer que tenhamos uma palavra firme e sólida, porque assim também é a palavra dele. Deus quer que eu e você sejamos conhecidos como homens e mulheres que cumprem o que falam e que tomam cuidado com o que dizem, que não se empenham por qualquer coisa, mas uma vez empenhado, que procurem cumprir. Pastor, e o que tem decorrente disso? Ricas bênçãos. Deus vai ver em você uma pessoa de rocha, uma pessoa que leva Ele a sério, uma pessoa com quem Ele pode contar. E aí fica a pergunta: o que você prometeu para Deus, você vai cumprir? Pastor, eu estou com dificuldade. Eu também. Eu prometi que eu ia fazer isso, isso e aquilo, eu tenho dificuldade. É aí que entra a graça e a misericórdia. Você vai chegar para Deus e expressar essa dificuldade. Se você não está cumprindo, fala: Pai, me perdoa, eu quero cumprir, porque o Senhor é digno de receber aquilo que eu disse que ia fazer. Não a homens, mas a Ti, ó Deus, seja a honra e a glória. E aquilo comprometer também entre os homens, não precisa usar o nome de Deus. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque a Bíblia diz que Ele não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Mas se você empenhar a tua palavra, ou se necessário, jurar por Deus, cumpra. Se não cumprir, no mínimo, peça perdão. No mínimo. E tome cuidado para não se embaraçar de novo com votos que você não pretende. Mas lembre, Deus é contigo. E Deus vai te ajudar a cumprir. Ele não falou que você está sozinho nessa. Ele falou que Ele vai te assistir e vai te dar poder para viver a vontade soberana. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém. Fiquemos em pé, vamos orar. Ó Deus, pedimos que nos perdoe como igreja, quando dissemos que íamos fazer várias coisas e não fizemos. Pedimos que perdoe, Deus, aqueles que nesse instante, quebrantados, reconhecem que prometeram para o Senhor várias coisas, e pela Tua palavra e pelo Teu Espírito agora são iluminados de que não têm feito o que prometeram. Pai, tem misericórdia de todos nós, que a Tua mão não pese sobre nós, mas que nos ajude a sermos homens e mulheres mais sensatos, que refletem sobre aquilo que dizem, e uma vez dito, que cumpram na Tua presença, de forma que nós venhamos a refletir a verdade e a justiça, a retidão do nosso Deus, que verdadeiramente cumpre tudo o que prometeu, no nome do Senhor Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus,
hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe. Por